Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou mostrar para você um aparelho simples, barato, que você, eletricista, pode adquirir ele pela internet e você pode medir todos os parâmetros de uma tomada de uso geral ou de uma tomada de uso específico. É um equipamento barato, muito útil na sua vida profissional. Veja na sequência como efetuar as medições de tensão, corrente, fazer teste de DR com esse pequeno aparelho. Veja na sequência. Antes da gente iniciar a parte prática da nossa aula, é importante a gente observar que para fazer o comissionamento de circuitos de TUG, são circuitos de tomada de uso geral, eu vou necessitar de medir a tensão entre fase e neutro, tensão entre neutro e terra, medir a queda de tensão, até mesmo medir a impedância daquele circuito, daquela tomada até o quadro de distribuição. Para isso, nós utilizamos um instrumento, o MS598C, que é um circuito analyzer, um circuit analyzer, ele possibilita a medição de tensão fase neutro, por exemplo, neutro e terra, mede queda de tensão em porcentagem nas tomadas, mede a impedância dos circuitos de tomada e outros parâmetros. Nós vamos utilizar ele para mostrar para vocês que uma instalação elétrica, antes de entrada de operação, ela deve ser testada. E eu trago um instrumentozinho cuja funcionalidade permite agilizar o processo das medições de tensão e queda de tensão. Na verdade, nós vamos usar ele e vocês vão ter que fazer as medições em tomadas de uso geral em cada circuito elétrico. Você tem um circuito com 10 tomadas, teste cada uma das tomadas, meça a tensão fase neutro, neutro-terra, a queda de tensão e a impedância. Porque esse aparelhinho ele permite verificar algum mau contato em tomadas, antes de a instalação entrar em operação. Aí a minha sugestão é, com os resultados obtidos, monte uma tabela de comissionamento. Por exemplo, com os dados de tensão fase neutro, neutro-terra, queda de tensão, impedância em cada caminho de tomada. Então, dessa forma, permite vocês fazerem a instalação e depois aferir alguns parâmetros que foram atribuídos para o projeto elétrico residencial, como a queda de tensão. Então, a partir de agora, já na sequência, segue um vídeo onde vocês vão ver as medições que devem ser realizadas em tomadas de uso geral para melhorar a certificação da instalação elétrica. Boa aula de laboratório para vocês. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês um aparelhozinho para a gente efetuar algumas medições. Entre essas medições, vou mostrar aqui para vocês a medição da tensão em um circuito de tomada. Vocês podem observar 229 volts, 229.4, frequência 60 Hz. Essa tensão é a tensão entre linha e neutro. Se eu apertar o instrumento aqui, ele me mede a tensão de pico. Qual a tensão de pico? 325. Navegando no menu do instrumento, eu tenho aqui uma tensão entre fase e terra de 11,5 volts. Então, esses são os parâmetros medidos em relação à tensão da rede elétrica. Tá? Agora, eu vou medir a queda de tensão. Se vocês observarem aí, eu tenho uma medida de tensão de 4% de queda de tensão e uma tensão 220 volts. Eu tenho também como, aqui eu estou medindo a queda de tensão para uma corrente de 5 amperes e eu posso também fazer alteração nessa medição. Tá? Então, quero medir a queda de tensão 4%. Conforme a gente tinha feito nos projetos, a gente considerava aí no circuito terminal uma queda de tensão de 4%. Então, esse aparelhinho é um circuito analyzer. Então, ele faz algumas das análises importantes para facilitar
né, o comissionamento das instalações elétricas. Você conecta esse instrumentozinho na tomada, em todos os circuitos de tomada, e faz um mapeamento, medindo a queda de tensão, a tensão entre fase e neutro e também a tensão entre fase e terra. Ele também faz a medição da impedância. É só eu apertar a tecla função aqui, ele vai para a impedância e eu posso startar aqui o teste para impedância. Quando eu faço o teste para impedância, vocês podem observar, eu tenho uma impedância de 1,71 ohms. Né? Então, ele, além dele avaliar a queda de tensão por tomada, ele também permite medir todos os parâmetros elétricos das tomadas. Então, utilize esse instrumentozinho, você vai facilitar o seu comissionamento em uma instalação elétrica residencial, né, comercial, porque ele facilita muito no sentido da aferição das tensões nas tomadas e a queda de tensão em cada uma das tomadas. Aí você pode planilhar os valores, identificar se está tudo em conformidade com a NBR 5410. Obrigado e um abraço a todos.